Sou Vitório Kemp, médico. Damos sequência ao programa Papo de Doutor. Temos a honra do nosso convidado, o professor Cristiano Gomes. Conversaremos a respeito de problemas urinários no homem e na mulher, problemas comuns que atingem o homem e a mulher. Então, antes de assistir o programa, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar as notificações. No dia de hoje falaremos sobre a incontinência urinária, que é a perda de urina. Professor, o que exatamente é essa incontinência urinária? Existem diferentes tipos de incontinência urinária? Vitório, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Então, é escapar a urina no momento que a pessoa não está querendo urinar. É claro que se ela está querendo urinar, isso não é incontinência urinária. Então, por exemplo, ir muitas vezes ao banheiro não é uma incontinência urinária. Pode ser um problema e pode precisar de avaliação e tratamento, mas não é incontinência. A incontinência é escapar a urina. Então, geralmente a pessoa vai notar na roupa íntima que ela está umedecida, que ela está com cheiro de urina, ou mesmo pode até ficar molhada. Muitas dessas pessoas acabam precisando usar um forro, um absorvente ou mesmo uma fralda, dependendo da gravidade do problema, né? Existem diferentes tipos de incontinência, né? Então, eu diria assim, de modo geral, mais fácil a gente dividir em dois tipos principais, que são a incontinência chamada de esforço e a incontinência chamada de urgência. Então, a incontinência de esforço, Vitória, ela é a perda de urina que ocorre quando a pessoa faz um esforço. Então, por exemplo, ela tosse, espirra, dá risada, ou levanta rapidamente, muda de posição, vai para a academia e vai pular nos exercícios. Então, é a perda que ocorre com um esforço abdominal. Então, faz o esforço, ocorre uma perda. Na maioria das vezes, essa perda ela é pequena, são gotas, não é que desce e, por exemplo, escorre na perna, né? E, como eu disse, a característica maior é de ser associada ao esforço. Ela é mais comum nas mulheres, porque os fatores de risco, a gente pode até depois discutir quais são os fatores que podem levar a isso, eles são mais comuns nas mulheres do que nos homens, né? Já a incontinência de urgência, que é o outro tipo principal, se caracteriza pela urgência para urinar. Então, a pessoa tem uma vontade súbita, repentina, muito forte, e ela tem que levantar e correr para o banheiro. E, às vezes, no caminho, ela não segura. A perda de urina, às vezes, pode ser até uma perda que chega a encharcar, porque é como se a bexiga resolvesse assim, não, eu vou fazer xixi agora, você se vira. E não dá tempo de chegar e a pessoa pode fazer. Então, esse tipo de perda de urina que tem essa urgência, a gente chama de incontinência de urgência e a gente também chama de bexiga hiperativa. Então, o que é a bexiga hiperativa? É aquela situação em que a pessoa, com frequência ao longo dos dias dela, ela tem que ir com mais frequência ao banheiro do que a média das pessoas, ela tem episódios de urgência, quando tem vontade, ela tem que ir naquele momento, ela não pode ficar esperando, e muitas vezes ela pode chegar a tempo e não perder urina, outras vezes ela, mesmo tomando os cuidados, ela pode ter a perda de urina. Até tem uma coisa comum que algumas pessoas vão se relacionar, que a gente chama isso também de síndrome da garagem ou síndrome da chave. Aquela que você está chegando em casa e que aperta a vontade de urinar, entendeu? Então, isso é muito comum, ou síndrome do elevador, síndrome da porta, o que você quiser, mas isso é um fenômeno comum que se exacerba, que fica mais intenso nas pessoas que têm a bexiga hiperativa ou incontinência de urgência. E esses problemas são muito comuns na população geral? São muito comuns. Vários estudos no mundo inteiro mostram isso. No Brasil, a gente tem um estudo grande, que a gente teve a oportunidade de participar desse estudo, que mostrou que nas mulheres acima de 40 anos, quase que 1 em cada 2 mulheres tem a incontinência urinária. E nos homens é um pouco menos, 1 em cada 6 homens que tem a incontinência urinária. A causa principal é essa de esforço que eu falei. Realmente essa é a razão principal pela qual isso
predomina nas mulheres, porque o homem ele só tem incontinência de esforço em raras situações, que é quando passou por uma cirurgia de câncer de próstata, precisou remover a próstata, aí enfraquece o músculo que segura a urina. Já a mulher tem como fatores de risco para ter essa incontinência de esforço uma série de fatores. Então, o músculo que segura a urina na mulher e as estruturas que sustentam a bexiga e a uretra, que mantêm elas no lugar, elas podem ser enfraquecidas por situações como a gestação. Então, a mulher que teve muitos filhos, ela tem uma predisposição, um risco maior. A mulher que passou por cirurgias ginecológicas no útero ou cirurgias vaginais, ela tem também um risco um pouco maior. A obesidade é um fator de risco também para ter essa perda urinária aos esforços. E o diabetes e o tabagismo parece que também aumentam o risco de ter essa incontinência de esforço. Isso cria uma certa vergonha para a pessoa, né? Um tabu, na verdade. Então, deve atrapalhar até para a pessoa procurar um profissional. Qual que seria, ou quanto tem de tabu ainda, e qual seria o melhor profissional médico para essa pessoa procurar? Então, essa questão do tabu, ela, graças a Deus, ela está diminuindo bastante. A gente tem visto que na sociedade, de maneira geral, tem tido mais informação, tem tido uma maior aceitação da incontinência urinária, no sentido de que se reconhece que ela é um problema de fato, ela não é simplesmente, não, eu estou ficando velha, minha tia também já era assim, minha avó era assim, então é natural. Então, porque muita gente assumia que perder urina fosse uma evolução natural que viesse com o envelhecimento e que não existia tratamento para isso. E hoje, cada vez mais as pessoas entendem que não é assim, que, claro, é mais comum, sim, ter a perda de urina, ter a incontinência urinária nas pessoas idosas do que nas mais novas. Porém, isso não quer dizer que a gente tem que encarar isso como natural e nem que não tenha tratamento. Tem que sim procurar, quando isso está incomodando, procurar um especialista, porque há bons tratamentos. Agora, um aspecto importante, assim, por que algumas pessoas às vezes não percebem isso? Por que a incontinência é um problema grave, né? Por vários motivos. Em primeiro lugar, ela traz um incômodo para o paciente, pode trazer constrangimentos, porque a pessoa fica pensando assim, será que estão percebendo que eu estou molhada? Será que estão percebendo o cheiro de urina em mim? Pode afastar a pessoa do convívio social. Então tem gente que deixa de ir em festa, deixa de conviver com a família, especialmente quando a incontinência é um pouco mais severa. Pode afastar a pessoa da intimidade, por exemplo, da vida sexual com o parceiro ou com a parceira. Pode requerer o uso de absorvente, isso então tem custos, pode aumentar a chance de dermatite, que nem bumbum de criança que fica vermelhinho, quem tem perda de urina fica molhado também pode ficar assim. Então, aumenta o risco dessa pessoa ter depressão e ansiedade, então isso é bem estabelecido, os estudos mostram claramente isso. Então, por todas essas razões, e existem outras, por exemplo, no idoso, imagina um idoso que tem que correr para o banheiro, ele pode cair, ter uma queda, quebrar a perna, então isso também é mostrado que pode ocorrer. Então, por todas essas razões, a incontinência é um problema importante e ela deve ser tratada em todo mundo que está incomodado com isso. Então piora bem a qualidade de vida da pessoa, né? Muito, muito. Boa parte das pessoas fica muito incomodada com isso e você perguntou do tabu, o tabu ele existe ainda. A gente precisa ter iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, de levar a informação para as pessoas, para que isso vá diminuindo, que as pessoas possam cada vez mais entender do assunto e procurar auxílio quando elas precisam. Como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico, geralmente a pessoa procura, você tinha até me perguntado, eu não mencionei, que tipo de especialista procurar, né? Então, de maneira geral, os especialistas que podem mais avaliar e tratar esses pacientes são o urologista, que trata tanto homens como mulheres de todas as idades, como o ginecologista, que é o médico que trata mulheres e que boa parte deles também está capacitado para avaliar e tratar o problema da incontinência urinária, né? Fisioterapeutas também podem ser procurados, mas geralmente o fisioterapeuta, a gente vai mencionar como uma das alternativas de tratamento, ele não é procurado para fazer o diagnóstico e a avaliação inicial, e sim
como uma dos profissionais que pode tratar esse tipo de problema, tá? O diagnóstico, ele é fundamentalmente baseado na história clínica e no exame físico. Então, se eu consigo tirar uma boa história do paciente, entender qual que é a queixa, com que frequência ocorre, qual que é a quantidade de perda, quanto que o paciente está incomodado com aquilo, quais são os outros sintomas urinários que o paciente tem e quais são os outros fatores de risco que o paciente tem, associado a um exame físico, que pode incluir o exame ginecológico na mulher, o exame genital no homem, a gente consegue fazer um diagnóstico na grande maioria dos pacientes, sejam homens ou mulheres. Muitas vezes a gente precisa de um exame de urina junto, o exame de urina ele é importante para afastar que não tem sangue na urina, que não tem infecção, e dependendo do caso, casos mais complexos, que já passaram por cirurgias e falharam, aí nós precisamos de exames um pouco mais aprofundados, mas para a grande maioria dos casos, a investigação simples, só com avaliação clínica e um exame de urina, é suficiente para a gente fazer um diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, você falou até de cirurgia e fisioterapeuta. Como que é o tratamento atual? O tratamento, ele varia muito com uma série de fatores. Por exemplo, é claro que o tratamento para o tipo de incontinência que é só de esforço, ele é diferente do tratamento da incontinência que é causada só pela urgência. Às vezes até essas duas coisas podem caminhar juntas, tá? Então depende do tipo da perda de urina, depende de quão incomodado está o paciente, depende de quais são as expectativas do paciente com o tratamento, tá? E depende também do acesso aos diferentes tratamentos. Então eu vou te dar um exemplo. Uma mulher com incontinência urinária de esforço, ela pode ser tratada com a fisioterapia, ela pode ser tratada com mudanças comportamentais. Vamos imaginar uma mulher que tenha um sobrepeso, ou seja, uma obesa, e ela queira, de fato, melhorar uma série de coisas na vida dela, não só a perda de urina. Se ela conseguir entrar num programa em que ela perca uma boa quantidade de peso e entre no peso que é o ideal para o tamanho dela, ela vai provavelmente melhorar bastante da incontinência urinária de esforço, entendeu? Agora, claro, isso vai demorar algum tempo para ela poder atingir esse peso ideal. Então, muitas vezes, não só você vai recomendar medidas de mudança de estilo de vida, como vai recomendar também que elas façam fisioterapia. A fisioterapia é um excelente tratamento. No caso da fisioterapia para incontinência de esforço, o que a gente procura é fortalecer esse esfíncter, que é esse músculo do assoalho pélvico que está enfraquecido, né? E que tem também uma vantagem de que é um tratamento isento de risco, de desconfortos. O único desconforto que existe é ter que fazer o tratamento. É um tratamento que depende do empenho da paciente. Já a cirurgia também é uma excelente alternativa, tem taxas de sucesso muito altas, mas como toda cirurgia é invasiva, tem alguns pequenos riscos e alguns desconfortos. Então, a gente tem que individualizar, conversar com o paciente e pode ser que pacientes com queixas muito semelhantes, a gente decida por fazer só mudanças comportamentais, emagrecer, mudar estilo de vida e esperar um pouco mais e com o tempo ela vai melhorando. Para outra a gente decide fazer fisioterapia e ela pode ficar ótima assim. E para outra a gente pode fazer cirurgia de cara, porque esse é o desejo dela, porque ela quer uma melhora mais aguda, mais rápida e porque ela entende os riscos e desconfortos de uma cirurgia. Então, como é um tratamento que em grande parte das vezes a gente está melhorando só a qualidade de vida, depende muito da escolha do paciente junto com o médico, né? Agora, eu quero lembrar que, por exemplo, no caso da incontinência de urgência, a gente tem outra forma de tratar, que são os medicamentos, né? Então, o paciente que tenha sintomas de infrequência ao banheiro, ter urgência para urinar, essa paciente, ela costuma melhorar muito com tratamento medicamentoso, entendeu? Então, além de instituir as medidas comportamentais, de evitar excesso de líquido, evitar coisas que sejam irritantes para a bexiga, melhorar a obstipação, muitas vezes também ajuda na bexiga, a gente tem medicamentos excelentes que extremamente testados, aprovados e recomendados por todos os guidelines, todas as diretrizes, que podem promover uma melhora grande do sintoma de urgência
de ter que correr no banheiro e de incontinência urinária. Tá? Existem também outros tratamentos invasivos que não são só a cirurgia da incontinência. Existe o implante de um marca-passo de bexiga, existe o uso até da toxina botulínica injetada na bexiga, mas esses são tratamentos que a gente chama de terceira linha. Isso é, aqueles tratamentos para as pessoas que não melhoraram com os tratamentos mais simples, os tratamentos conservadores, que geralmente são suficientes para a maior parte das pacientes. Que bom, muito obrigado, professor Cristiano. Então, vocês viram, hoje nós conversamos sobre incontinência urinária e tem jeito, tem bastante tratamento, então você deve procurar um urologista para se tratar. Muito obrigado.